Ei, viajantes! E aí, bora lá para mais um Vibes da Semana. O Vibes da Semana já começa com uma pergunta para você. Tá sentindo aí? Tá sentindo um negocinho aqui, ó? Uma agonia, uma aflição, um aperto no peito? Gente, quem não tá sentindo um movimento dentro do nosso corpo que a gente não sabe nem explicar, uma vontade incontrolável de sair, de jogar tudo pro alto, de viver? E sabe o que é esse aperto, gente? Esse incômodo. São os incômodos da nossa alma refletindo no nosso corpo, falando que a gente precisa se movimentar para viver o novo. Hoje eu não vim falar de desapegos que a gente precisa fazer, porque isso daí vocês já estão cansados de me ouvir falar. Hoje eu vim falar dos passos que a gente precisa dar para o futuro, de olhar para frente e movimentar a nossa vida, fazer as mudanças necessárias. Basta, já deu, do jeito que dá, não dá para ficar. E a gente vai precisar se responsabilizar pelos movimentos da nossa vida se a gente quer realmente chegar lá na frente com a nossa identidade cravada, porque senão a gente não vai estar levando mais da gente, a gente vai estar levando mais do mesmo. Então, assim, a semana, todo mundo me pergunta, Ellen, vai estar mais tranquilo? Não! Agosto, como eu falei pra vocês, é um mês super intenso, principalmente nessa primeira quinzena. Então, a segunda semana de agosto vem aí com movimentos muito fortes, mas vamos lá entender tudo isso passo a passo, como eu sempre faço. Antes, eu sou a Ellen Noronha, astróloga, viajante, nômade. Eu venho toda semana, gente, criar esse conteúdo, seja do lugar que eu estiver. Então eu peço de coração que você não deixe de se inscrever, de já dar o like aí, porque senão chega lá no final vocês esquecem. Se você está assistindo pelo link do Instagram, abre no aplicativo, porque senão você não consegue dar seu like pra mim, e compartilha com quem você sentir. Bora lá entender o que é essa semana, gente. Ó, o negócio tá pegado. Na semana passada a gente teve, na última quinta-feira, uma lua crescente em Escorpião, que reverbera ainda ao longo dessa semana. A lua está crescendo. O que é isso? Um aspecto tenso que aconteceu entre Sol e Lua. O Sol em Leão, a Lua em Escorpião, e eles fizeram uma quadratura em que gerou muito rebuliço, principalmente na última sexta-feira, em que essa Lua depois já fez oposição com a galera que tá lá em Touro. A galera que eu falo, gente, um bonde de planeta, que é Marte conjunto a Urano, que está conjunto com o Nodo Norte, que não é um planeta, mas é um posicionamento importante. Então, assim, é muita coisa, é muito movimento, é muita transformação, é muita revelação, é de uma vez, é imprevisível, é impulsivo, é uma coisa muito forte mesmo, gente, porque o Urano tá aí causando essas transformações junto com Marte mais ainda. Então essa composição de Urano com Marte a gente já não sente tão forte quanto na semana passada, mas nessa semana a gente tem coisas aí que vão fazer a gente se responsabilizar pelas transformações que a gente precisa fazer. Então hoje, na segunda-feira, a Lua passou o final de semana em Sagitário, levando a gente para expandir, sabe, várias opções que a gente tem e a gente focar em uma para poder seguir onde a gente quer. E hoje, na segunda-feira, agora no período da tarde, a Lua já entrou em Capricórnio. Uma Lua crescendo em Capricórnio, gente, é uma Lua crescendo determinada, ela é focada onde ela quer. Então, assim, a gente precisa saber o que a gente quer. Ellen, mas eu não faço ideia do que eu quero. A gente vai precisar fazer algum movimento, gente, não tem como. Por mais que a gente não saiba, às vezes, o como, porque a gente fica esperando muito, um lugar muito perfeito, né, de como eu vou fazer aquilo acontecer. A gente precisa olhar dali do que a gente tem, das ferramentas que a gente tem, né? Então, Capricórnio vai na construção, no passo a passo. Não são transformações que a gente está fazendo agora pequenas, gente. São transformações grandes que vão mudar estruturas de vida. E a gente vai arrumar aí para entender que essas mudanças não impactam só a gente, impactam todo, impactam as outras pessoas. Então tem um peso maior ainda de responsabilidade sobre o que a gente vai decidir nessa semana, tá? Então vamos lá entender, passo a passo. A Lua agora na segunda-feira, ela tá em Capricórnio, entrou em Capricórnio, ela vai até quarta-feira, trazendo pra gente um movimento de crescimento, né? Capricórnio é a cabra que escala a montanha e que por mais desafiador, faça chuva ou faça sol, a cabra tá lá, com os pés fincados. Então, gente, um trabalho que a gente vem fazendo de entender tudo que a gente quer, de olhar pra dentro, olhar pra nossa essência, porque o Sol tá em Leão, falando muito da nossa identidade, da nossa essência, da nossa criança. Façam um exercício, gente, de olhar para a criança de vocês, o que ela mais gostava, o que traz paixão para a vida de vocês. É para lá que o nosso coração tem que ir e não para os lugares condicionados que a gente se coloca ou que a sociedade nos coloca muitas vezes e deixa o nosso coração de lado. Então, assim,
É preciso construir algo do zero? É, mas é com base no que tá aqui dentro. Não tem como subir, não tem como crescer algo se o fruto, né, se a semente não é a base, o nosso coração. Então tem aí um movimento de crescimento com essa lua em Capricórnio. Capricórnio fala muito dos movimentos de subida, de escalada, de a gente focar nas nossas ambições, nas nossas realizações. Então tá um movimento muito grande de crescer. E aí eu pergunto pra você, qual é o passo que você vai dar? Não é um movimento mais, gente, da gente se questionar do que eu preciso só desapegar, do que eu preciso só deixar para trás. É do que eu preciso olhar para frente. Por quê? Na quarta-feira essa lua vai entrar em Aquário. Mas antes, deixa eu comentar que no início dessa semana a Vênus está fazendo uma oposição com Plutão. Vênus é um planeta que fala das nossas relações, que fala dos nossos prazeres, da nossa relação com a gente mesmo e também com o outro. Fala muito de um lugar seguro, de prazer, de posses também. Fazendo oposição com Plutão, gente, que tá lá em Capricórnio, é um movimento aí que, assim, principalmente na quarta-feira, que essa lua vai fazer, a lua em Capricórnio vai encontrar Plutão e vai fazer oposição também com a Vênus, é um movimento aí de desapegar de uma casca, de uns lugares que a gente se coloca, de ambientes, de pessoas. Então, assim, muitas finalizações de ciclo, gente, muita finalização de ciclo, assim, a todo momento acontecendo. E nós não temos o hábito de lidar bem com fins de ciclos, né? Pelo menos na nossa cultura, nós não lidamos bem com a morte, com a menstruação, com o final do ano. A gente não lida bem com tudo que termina, porque a gente não ainda consegue entender que a partir daquilo que finalizou, algo novo vai se abrir e a gente vai construir outras coisas. Então eu queria que vocês tivessem muito um olhar para o que nos espera, sabe? O que está adiante, o que vem depois. Por mais que a gente não saiba, essa lua em Sagitário do final de semana veio para falar, olha, a gente precisa ter fé em algo que a gente vai construir, porque as certezas, a gente não tem certeza agora, a gente não tem certeza de nada, mas a gente precisa fazer algum movimento. Então assim, oposição, a gente começa essa semana tensa aí com o Vênus fazendo oposição com Plutão. É um movimento bem delicado com relação às nossas relações com a gente, mas com os outros. Então, assim, cuidado com finanças, tá, gente? Não é um bom momento, talvez, de investir em coisas arriscadas. Cuidado com as palavras com que vai proferir para os outros. As relações podem ficar bem intensas, coisas do passado ou conversas desafiadoras, um querendo fazer de um jeito, o outro querendo fazer de outro. E entender, gente, que a gente precisa sair um pouco do pedestal e ser um pouco mais flexível, e entender, sabe, quais são as nuances, quais são as possibilidades. Se a gente não dialogar, vai ficar aquele embate, entendeu? Então, assim, o céu é leonino, né? E Leão fala muito da nossa vontade, que a gente não pode abandonar, mas de uma certa forma também a gente precisa entender se aquilo faz parte de um jogo de poder, de um conflito ali de quem ganha ou quem perde, ou se a gente realmente está levando o nosso coração para as discussões que a gente está tendo aí ao longo dessa semana, tá? A partir de quarta-feira à tarde, a lua entra em Aquário. E aí ela começa a se preparar para ficar cheia, que vai acontecer na quinta-feira. Uma lua em Aquário por si só, ela fala do quê? De disrupção, de irreverência, de uma inteligência que a gente tem ali para poder fazer as transformações na nossa vida. Aquário é um signo, apesar de fixo, muito revolucionário, disruptivo, que sempre está pensando em algo maior. Então, essa lua vai ficar cheia na quinta-feira, às 10h35. Gente, a quinta-feira é um dia de que, olha, vou até olhar aqui, realmente, a noite de quinta-feira, ela é muito intensa, muito, porque acompanha o raciocínio comigo. O Sol tá aqui em Leão. A Lua tá aqui do lado oposto em Aquário. Signos opostos que se complementam, eixo Leão e eixo Aquário. Isso daí é como se fosse um cabo de guerra, da gente ter que olhar para nossa singularidade, da gente ter que olhar para dentro e a gente também ter que olhar para o todo, a gente ter que olhar para um lugar de movimento, de disrupção, de sair daquele lugar fixo que a gente fica apegado. Então a lua cheia em Aquário vem trazer esse movimento, só que não é qualquer lua cheia, porque o Sol tá quadrando com Urano desde quarta-feira. E Urano indo do norte, né, gente? É tanto movimento, gente, que às vezes até me perco aqui de explicar pra vocês. Mas traduzindo tudo isso, é um lugar em que a gente vai... É uma briga grande de fixos aí. E a gente vai precisar largar o osso. A gente vai precisar olhar para outras formas. A gente vai precisar ser inventivo. A gente vai precisar ter jogo de cintura. Então pensa, o Sol aqui em Leão, a Lua aqui em Aquário, Touro, que é Urano, Marte...
e no do norte aqui em Touro, eles estão fazendo um conflito assim muito grande, onde a gente tem esses eixos, principalmente quem tem muitos planetas ou muitos posicionamentos em Leão, em Touro, em Aquário, em Escorpião, estão sentindo isso mais forte, em que a gente vai precisar sair do lugar, a gente precisa viver o novo, tem uma vontade incontrolável aqui dentro de viver algo novo, mas a gente não quer desprender de onde está. Gente, é um movimento muito forte de sair da zona de conforto, mas assim, muito mesmo. Todos esses movimentos que a gente vai fazer agora, a gente já sabe, a gente já vem sentindo, né? Esse eixo Touro-Escorpião tá muito forte desde o ano passado, desde o final do ano passado. Touro já tá em Urano já tá em Touro há alguns anos, desde 2018. Saturno já está em Aquário desde o ano passado. Então, assim, são coisas que a gente tá sentindo já há muito tempo, só que agora chega num ápice, porque a gente tá falando de lua cheia. E lua cheia faz o quê? Clareia aonde a gente já sabe que tava ali, ó, dentro, e muitas coisas vão começar a se movimentar, a gente querendo ou não. Então é melhor que a gente já sabe e a gente vai lá e busca os movimentos, tem o jogo de cintura que precisa, tem a flexibilidade que precisa. Então quando eu falei pra gente olhar para um futuro, é porque realmente a gente precisa entender quais estruturas a gente vai construir a partir de agora. Então são movimentos grandes, gente, não são só movimentos pequenos, são movimentos grandes de vida, como eu falei pra vocês, que impactam não somente a gente, mas uma lua cheia em Aquário fala do impacto que a gente tem no meio. São eventos muito coletivos também, tá, gente? Urano fala muito da coletividade, nodos lunares de coletivo, podem vir coisas aí no meio político, social, enfim, comunitário, em que a gente se choca, né? Então, assim, é um movimento muito de disrupção, muito mesmo. E aí, uma grande coisa que eu sempre falo desses movimentos de Aquário, ainda mais que a Lua vai entrar em Peixes na sexta-feira, o grande negócio não é o movimento que a gente vai fazer, a mudança que a gente vai fazer, mas o bancar dessa mudança e o bancar desse movimento, o bancar das nossas loucuras. Por mais que a gente ache que é loucura, se o nosso coração tá pedindo, por que não? Por que não? Então, assim, a Lua, logo em seguida que ela fica cheia, ela faz um encontro com o Saturno, que o Sol vai fazer uma oposição com o Saturno também no final de semana, assim, é muito movimento de desapego, de disrupção, gente. E aí, Saturno vem falar pra gente que a gente pode sim movimentar, que a gente deve movimentar, porque ele tá em Aquário, né, que a gente precisa fazer atualizações, mas que a gente precisa ser o responsável por bancar essas loucuras, por bancar as nossas mudanças, por bancar os nossos movimentos. Porque Saturno fala de uma autorresponsabilidade muito grande. Então, eu acho que o mais difícil não é se movimentar, porque não é uma questão de jogar tudo pro alto não, viu, gente? São energias muito fixas, então precisa ser pensado, calculado, só que a decisão é agora. A gente já tá sendo convidado a pensar nisso, ó, faz tempo, e agora a gente chega no ápice para decidir, para resolver, para dar os bastas, os nãos aonde a gente precisa colocar eles, porque do jeito que tá, não dá. Então o céu tá fazendo esse movimento com a gente para que a gente realmente se movimente, mas que a gente perdure nesse movimento, entendeu? Que seja de longo prazo, que seja construtivo. Não é simplesmente jogar pro alto e daqui a pouco a gente tem que catar, entendeu? Então tem ali um movimento muito grande, fica desconfortável, tá, gente? São incômodos mesmo da alma. São incômodos que vêm pro corpo físico. Muita gente me relatou na última semana que tava sentindo muito o corpo físico. Então, assim, é uma lua cheia muito intensa e eu queria que vocês fizessem um exercício de pensar o que estava rolando na vida de vocês lá em 1º de fevereiro, mais ou menos, desse ano, 6 meses atrás. Tudo que estava rolando naquela época, provavelmente agora, nessa semana, na quinta-feira, às 10h35 com essa lua cheia, tende a clarear, ou a gente tende a colher, ou a gente tende a revolucionar algo, enfim, reflexos, né, gente? Porque o céu nada mais é que reflexo. Então, uma lua nova em Aquário que aconteceu lá no começo de fevereiro, agora ela volta com um ar de colheita, ela volta com um ar de luz, de clareamento, de entender quais foram os erros e os acertos de lá pra cá e aonde a gente precisa ajustar, aonde a gente precisa desapegar, aonde a gente precisa libertar. Então, assim, eu não quero falar hoje de desapegos, eu quero falar muito do que a gente vai construir pra frente. Na sexta-feira, a lua entra em Peixes, gente, trazendo muito esse alimentar da nossa espiritualidade, da nossa fé, dos nossos sonhos. Uma lua cheia em Peixes, gente, é um lugar onde a gente sonha e sonha grande, sonha transbordante. As emoções podem ficar à flor da pele, então paciência com o processo, paciência com o nosso processo, paciência com o processo do outro. Tá todo mundo passando por isso, gente. Alguns sentindo em algumas áreas da vida, outros em outras, outros mais fortes,
outros menos, mas tá todo mundo passando por algo. E Peixes vem falar muito de uma empatia, de um perdão, de um lugar em que a gente se cura internamente de todas essas dores, de todos essa agonia, de tudo que a gente precisa olhar com mais fé pra frente, com mais positivismo, né? Então, assim, é olhar um todo, sabe, gente? Quais os impactos de tudo que a gente fala, pensa, faz, age, toma decisões. Então, assim, é um momento muito da gente sonhar alto e bancar os nossos sonhos, por mais que a gente ache eles loucura, por mais que ninguém bote fé, por mais que a gente não tenha, sabe, certeza nenhuma disso. Mas se a gente não tiver a fé na gente mesmo, quem vai ter? Falei disso na semana passada. Então vem um final de semana bem transbordante. As energias do sábado ainda estão conflitantes por conta de Sol fazendo oposição com Saturno, mas pelo menos já dá uma aliviada em Peixes. A semana que vem eu prometo, gente, que eu venho com mais um céu menos intenso, mas assim, não é também, todo esse movimento são de planetas muito transpessoais também, então isso é um movimento muito lento que a gente vai sentir aí em agosto, mas forçando a gente a criar movimentos. Eu já falei lá no grupo do WhatsApp, quem não tá no grupo do WhatsApp, se inscreva aqui, ó, na verdade me manda uma mensagem, Helen, quero entrar no grupo, que eu mando o link pra vocês, mas eu já avisei, esse mês que vem eu já avisto o Mercúrio retrógrado aí, em outubro, um Marte retrógrado, o final do ano não é para amadores. A gente precisa tomar decisões a partir de agora, para que a gente veja tudo que vai precisar revisitar, reajustar e colher lá na frente. Tá? Então, assim, não deixem de fazer movimentos agora, é um momento muito importante, por mais que seja desafiador, mas lembrar, quanto mais a gente aperta a corda, mais o nó se acirra. Então, solta o controle, a gente precisa fluir naquilo que a nossa intuição tá pedindo, não tem outra resposta, e a nossa intuição é isso daí, ó, que tá agoniando dentro de você. Então, bora lá fazer dessa semana de muito movimento para aquilo que a gente realmente merece viver, tá? Então, bora. Antes, gente, deixa aqui os posicionamentos onde vocês têm Aquário, porque é ali que a lua cheia tá pegando, é naquela área da vida que tá trazendo muitas clarezas, e aí eu vou dar alguns insights pra vocês. Lembrando que a minha agenda de agosto, eu ainda tenho horários pra segunda quinzena, quem quiser marcar, me manda mensagem, é uma leitura muito profunda que a gente faz sobre a história, sobre o seu mapa, sobre a sua personalidade, sobre as áreas da vida que estão em destaques. Seja você também que quer fazer Revolução Solar, que fez aniversário há pouco tempo, vai fazer agora em breve. É um direcionamento incrível, né? Porque se vocês estão aqui é porque vocês já sabem o quanto a astrologia faz sentido na prática, né? Então bora lá marcar o seu mapa comigo. Um super beijo e eu espero que vocês tenham uma semana muito transformadora por aí.